Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu sou um dos colaboradores professores do Instituto de Atualizações Jurídicas, IAJ, né? Estou aqui hoje para apresentar para vocês não uma fórmula mágica, mas sim como se organizar a sua vida de estudo, organizar a sua vida de certa forma, como estudar, né? Como eu disse antes, não é uma fórmula mágica, mas sim alguns passos e respondendo algumas dúvidas, certo? Que com a vida de concurseiro, que já tenho levado há praticamente 2 anos, graças ao bom Deus eu obtive algumas aprovações, certo? Então eu tenho um discurso de autoridade para falar para vocês como se deve fazer e como não se deve. Claro que não existe uma resposta absoluta, certo? Então, a sua vida, ao decorrer do seu percurso, veja bem, você vai desenvolver os seus próprios métodos, vai utilizar esse método e, se possível, alterar no que aquilo for ruim para você, no que for bom você conserva. Mas esse daqui ele é um norte para onde você seguir, por onde começar. Essa aula deve ser a primeira aula que você tem que ver ao abrir o seu curso. Porque dela você vai ter um norte para onde ir e como proceder nos seus estudos para obter a tão sonhada aprovação, né? Então vamos lá. Como eu já disse, meu nome é Eduardo. O primeiro passo que você deve tomar é o seguinte. Você deve escolher a sua carreira, ou seja, qual o concurso que você almeja, certo? Aqui trouxe um rol exemplificativo, é claro. Existem 3 grandes carreiras, certo? Que são as carreiras administrativas, as de tribunais e as policiais, certo? Existem, como eu disse, é um rol exemplificativo, é um ramo muito mais extenso, é um rol muito mais extenso, contudo aqui são as principais, certo? Mas por que, Eduardo, escolher primeiramente a carreira? Sim, porque dependendo da carreira, o seu norte vai mudar, as suas matérias vão mudar, o seu aprofundamento em determinadas matérias irá mudar. Certo? Então, por isso é tão importante você escolher a sua carreira, a sua profissão, o concurso que você almeja, certo? Porque daí você dá o primeiro passo, certo? Como um grande filósofo disse, não sei o nome, não sei dar o devido crédito, mas é o seguinte, o primeiro passo não te leva ao seu sonho, mas te tira do lugar onde você estava, certo? Então sim, esse é o primeiro passo, você deve escolher a carreira, certo? E por que não estudar para tudo? Como eu disse, cada carreira exige um conhecimento específico, matérias específicas, e se você estudar muito tempo sem definir uma carreira, você vai ficar indo de concurso a concurso e não vai obter aprovação em nenhum, certo? Porque as matérias são muito esparsas, são muito amplas. Entendi, mas ainda não sei qual carreira estudar, entendeu? Como que eu faço? Qual que é a melhor carreira para se começar a estudar quando não me decidi qual a carreira ainda, mas eu quero começar a estudar? Um conselho pessoal, ao analisar inúmeros editais, ele é o seguinte, a melhor carreira para se começar a estudar é a carreira administrativa, certo? Principalmente para analista administrativo. Porque essa carreira de administrativo é a carreira que ampara tanto matérias de tribunais quanto para as carreiras policiais, certo? E ainda engloba carreiras fiscais, que não está nesse rol aqui, como eu disse, é exemplificativo. A carreira administrativa é aquela que tem de forma mais ampla variadas matérias, certo? E essas matérias irá te ajudar mais até você decidir. Quando você decidir, você afunila para o concurso que você quer, certo? Qual que é o próximo passo após escolher a carreira? Pegar o último edital do concurso que você tanto almeja, certo? Você vai pegar esse edital e verticalizá-lo. Porque quem já teve a oportunidade de ver um edital para concurso, sabe que ele vem de forma totalmente desconexa e bagunçada. Ele segue uma linha de raciocínio da banca que está organizando o seu concurso. Não segue a linha de raciocínio para estudos. Esse é praticamente a gente pode chamar de um segundo passo após escolher a sua carreira, certo? Você vai pegar o seu edital e vai verticalizá-lo. Logo menos, vou trazer um exemplo para vocês. Separar esse edital por matérias, que faz parte da verticalização, né? Fazer uma relação de peso. Essa relação de peso por matérias não é somente pelo número de questões determinada matéria cai na prova.
também é pelo nível do conhecimento que é provado e muitas vezes, muitos editais trazem matérias que determinadas questões, determinado conhecimento tem peso 2, peso 3. Então essa análise deverá ser feita conforme o último edital, certo? E montar o seu plano de estudo, que a gente também vai chegar nesse ponto. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, certo? O edital da Polícia Civil do Distrito Federal de 2013, a matéria de Direito Penal, noções de Direito Penal. Esse daqui, ele é um exemplo como o seu edital traz. Ele traz seu edital todo bagunçado, certo? Ele vem com uma organização própria da banca. Não quer dizer que você deve utilizar, começar a estudar pela aplicação da lei penal. Não quer dizer, muitas das vezes, a matéria sim começa pelo início da matéria, mas didaticamente não é melhor começar por aí muitas das vezes, certo? Não é um conhecimento absoluto. Então esse daqui é assim como vem no seu edital. Abriu o seu concurso, o edital. Está aqui a matéria de noções de direito penal. E aqui, no próximo quadro, a gente vê o que é a verticalização. Isso daqui é aquele mesmo edital, só que ele já está verticalizado em títulos e subtítulos. Como nós sabemos, o direito penal é dividido em duas grandes partes, parte geral, certo? E parte especial. Primeiro, que essa parte você não consegue observar aqui. Após a verticalização, você consegue ver. Aqui tem os títulos e os subtítulos de cada título, certo? Parte geral. Aqui você consegue sim estudar, você consegue sim, primeiro dia, disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Você estudou? Marca um ok, marca um xizinho, você sabe que você já viu. Como que você faz isso? Nesse edital. Não é possível, certo? Então, por isso, a verticalização é tão importante, porque ela te organiza, certo? Nos seus estudos. Então, você vai separar o seu edital, verticalizar. Para quem sabe mexer em Word ou qualquer outro editor de texto, é bem simples, certo? E aqui, no Instituto de Atualizações Jurídicas, a gente faz isso para você, nós fazemos isso para você, certo? Nós te organizamos. Aqui, como você já viu, nós já fizemos isso para você. Você já consegue ver o edital verticalizado, consegue ver os crimes que são cobrados, os títulos gerais e consegue organizar melhor os seus estudos para poder montar o seu plano de estudo futuramente. Então esse é o segundo passo. Recordando, o primeiro passo, você escolhe a carreira em que você quer caminhar, a que você deseja almejar, ou que você almeja. Segundo, você faz a verticalização desse edital da carreira que você escolheu, certo? E aqui é um exemplo só de uma matéria que eu trouxe para vocês. E qual que é o próximo passo? A separação por matérias. Você fez essa verticalização com todas as matérias. Só que você não vai estudar todas as matérias de forma igual. Primeiro que tem uma matéria que você tem mais facilidade, existe matérias que o conteúdo é reduzido, certo? E existe matérias de peso maior. Então aqui eu trouxe a separação por matérias. Esse edital da Polícia Civil de 2013 veio cobrando essas matérias. Conhecimentos básicos, que englobava 60 questões, português, informática, raciocínio lógico-matemático e atualidades. Tinha 60 questões dividido nessas matérias. E de conhecimentos específicos, direito constitucional, direito administrativo, penal, parte geral, especial, processo penal e legislação extravagante, que são as leis especiais que a gente chama, né, carinhosamente, mais a redação. Então, você tem que fazer essa análise no edital conforme número de questões, conforme peso das questões, certo? Pela importância na sua prova e pela quantidade de questões que também será realizada. Aqui, vemos o seguinte, separação por matérias. Eu fiz esse quadro exemplificativo para vocês. As matérias de vermelho são as matérias de maior peso nesse edital. Ou seja, português, constitucional, direito administrativo e penal e redação são as matérias de maior peso. Consequentemente, você vai estudar elas com mais frequência, com mais assiduidade, certo? As de menor peso, ou carinhosamente chamadas de peso médio, são aquela informática, raciocínio lógico, penal ou processo penal e legislação extravagante, certo? Então essas matérias são primordiais para a sua aprovação.
Contudo, ainda temos as de peso intermediário, que aqui encontramos só como uma matéria. E com essa análise, você vai montar o seu plano de estudo, sabendo qual matéria que você vai ver mais e qual matéria que você vai ver menos. Então, com base nessa análise, você vai saber montar o seu plano de estudo. Essa análise vai te orientar, porque você já tem seu edital verticalizado e você já fez uma análise de peso das matérias. Por exemplo, português, de 60 questões, 1/3 dessa parte básica foi português. Olha o peso de português, sem contar que a sua prova ela é toda na língua portuguesa, certo? E a banca ela é especialista, principalmente CESP, IADES, a OCP, tornaram conhecimento jurídico em uma matéria de português. Coloca uma conjunção no lugar de algo que você desconhece, uma palavra que você não é do seu cotidiano e torna aquele conteúdo para você desconhecido com base no português, sendo que você domina aquela matéria juridicamente falando. Então, português é uma matéria de extrema importância em qualquer carreira que você escolher, certo? Primeiro que tem redação. Certo? Você precisa saber das regras gramaticais, você precisa saber interpretar um texto, você precisa saber desenvolver um texto, certo? E sem contar, como eu já disse antes, a sua prova é toda em português. Constitucional, que ele é a base para todos os outros direitos, é ali que nasce o direito, nosso direito brasileiro, né? E o direito administrativo, de como é administrado o Estado, você está querendo entrar ali, certo? Dependendo do concurso, e penal. Desse edital teve um peso também bem especial, teve inclusive maior número de questões, 15 questões das matérias de direito, porque é da Polícia Civil, você vai cotidianamente trabalhar com crimes, então é natural o direito penal ter um peso maior também. Peso médio, essas de peso médio não quer dizer que são menos importantes, essas de peso médio você também tem que dar uma ênfase a essas matérias. São matérias que fazem extrema diferença na sua preparação. Por exemplo, raciocínio lógico matemático, né? Que é basicamente a matemática que a gente trabalha, só que tem algumas questões específicas de raciocínio. É uma matéria bem específica. É uma matéria que faz todo um diferencial na sua aprovação. Não pode se negligenciar de forma alguma essas matérias de peso médio. Elas têm sim o seu valor importantíssimo, certo? E as de peso intermediário. Eduardo, mas todas as matérias têm o seu devido valor? Sim, claro, tem o seu devido valor. Você não precisa de saber 100% da prova para você passar no concurso. Geralmente, dependendo do concurso, você precisa de 70%, 80% de aproveitamento da prova. Então, você dominando essas matérias de vermelho e azul, maior peso e peso médio, você já consegue lograr êxito. Só que, contudo, a cerejinha do bolo, o que vai trazer o diferencial, o primeiro lugar, vai ser o domínio completo. É claro, é lógico. Então, contudo, não deve se contar com o 100º lugar, o 1000º lugar. Ah, o último concurso chamou 1.500, o último concurso chamou 1.000. Não se vai para um concurso se preparando para a 1000ª colocação. Se vai para um concurso, se prepara para um concurso para a primeira colocação, certo? Você tiver esse pensamento de passar um concurso em 1000º lugar, você não vai ficar nem em 10.000. Você não consegue chegar lá, certo? Porque você já limitou a sua cabeça muito além. Então você tem que competir com os melhores, para se você conseguir uma aprovação, ser o melhor e saber que você deu o melhor de si. Se você ficou em 1000º lugar e logrou êxito, foi porque teve 999 pessoas melhor do que você estudando para o primeiro lugar. Não porque aquelas pessoas estudaram para a sua colocação específica muito distante do primeiro lugar, certo? Já escolhi minha carreira, já peguei o último edital, já verticalizei e já separei as matérias. Olha que bacana! Agora é só montar seu planejamento de estudos, certo? Aqui eu trouxe um exemplo, certo, de um plano de estudos, ao qual nós do curso IAJ vamos disponibilizar para você em PDF, para você imprimir quantos você quiser, certo? Muito provavelmente vai estar em anexo essa aula no site. Esse plano de estudo foi um plano de estudo que englobou 2 semanas. Existem planos de estudo que você pode editar, fazer de 1 semana, de 1 mês. Só que quanto maior o seu plano de estudo, mais complicado ele vai ser. Porque o plano de estudo, você prevê o futuro, prevê
um plano futuro. Ou seja, se você tem um imprevisto, um compromisso inadiável, ele tem que estar no seu plano de estudos, para você saber que naquele determinado dia, naquela determinada hora, você não vai poder contar com uma matéria no seu plano de estudos. Um exemplo para você, supondo que na segunda à noite eu tenha um casamento para mim ir, certo? Na manhã eu estudo português, à tarde eu estudo direito constitucional e à noite eu não coloco nada, eu coloco aqui casamento fulano de tal, porque eu sei que aquele casamento não vai permitir que eu estude e ele vai contar no meu plano de estudo, certo? E aí você vem preenchendo conforme as matérias. Conselho, você estudar pelo menos uma matéria, 2 matérias de maior peso e uma de peso médio. E de 2 em 2 semanas você coloca uma de peso intermediário, aquela de verdinho que a gente fez uma análise, certo? Então, um outro exemplo. Montando esse plano de estudo. Segunda de manhã, português, certo? Segunda à tarde, direito constitucional. Segunda à noite, eu já colocaria um processo penal, certo? E assim em diante. Português, particularmente, eu colocaria todos os dias, que é uma matéria hoje que já não diferencia ninguém. Eduardo, não diferencia ninguém? Não diferencia ninguém. Porque se você for para a sua prova sem dominar português, você não é concorrência. Português é um dever de você dominar, certo? O que vai fazer diferença é você dominar o restante todo. Se você for para a sua prova dominando a matéria de direito sem saber o português, você não é concorrência. Certo? Não porque direito seja fácil, é porque direito todo mundo faz, certo? Por mais que tenha inúmeras inovações jurídicas, direito é uma matéria mais gostosa de aprender. Por mais que seja aquela matéria que um direito que você não goste tanto, um direito administrativo, Lei 8.666, que é a lei de licitações, você tenha aquele embrulho na barriga de estudar, só que dá para estudar, entendeu? E todo mundo estuda, porque é algo muito objetivo na lei. O que cai na prova é algo muito objetivo, nas questões de direito. E português não muda também. Português é uma matéria de humanas que a prova tenta objetivar, tenta tornar como se fosse uma matéria de exatas. Ou seja, o que é cobrado de português na prova são regras gramaticais objetivas, é uma análise sintática que você deve fazer. Quando for interpretação, é uma interpretação com base em elementos contextuais, certo? Esses elementos contextuais vai partir dessa análise de interpretação, um pronome indicativo, um pronome possessivo e assim em diante, certo? Então, o seu plano de estudos, ele tem que ser com base principalmente, Eduardo, mas eu tive um excelente ensino médio, eu sou muito bom em português e eu preciso de sanar uma deficiência nas matérias de direito. Então, sim, o plano de estudo ele é algo muito pessoal, ele é algo muito subjetivo. Ele vai conforme a sua necessidade. Por isso, ele está em branco, certo? Se você já vê que essas matérias que você tem menos dificuldade, consequentemente, você vai ver menos, certo? Aquela matéria que você já fechou, que domina, já responde questões e não erra tanto, você vê menos. Você vê mais as matérias que você tem mais dificuldade, certo? Que você chegue nesse nível de dominância em todas as matérias, certo? Aqui está um exemplo desse plano de estudos que vai ser disponibilizado para vocês. Aqui você coloca, está dividido em manhã, de tarde e de noite, certo? Se você faz uma academia de manhã, você pode colocar também, você pode usar esse plano de estudo como uma organização diária sua também, certo? Nada impede. E é algo que te ajuda muito, porque se você acorda de manhã, não sabe o que você vai fazer no seu dia, o seu dia já está perdido. Você tem que perder aquele dia se organizando para o outro dia. Entendeu? O plano de estudo, ele é esse norte nos seus estudos. Ele vai te falar o que você já estudou, ele vai te falar o que você vai revisar, ele vai te falar quantas questões você vai ter que responder, quando vai ter simulado. Então, no seu plano de estudos, ele é o seu fiel escudeiro, certo? Ele é uma das principais ferramentas no seu estudo. E após fazer o seu plano de estudo, você vai fazer o que, Eduardo? Começar a estudar. Com base no seu plano de estudo. Você não vai acordar e estudar aquela matéria que deu vontade de estudar. Você vai acordar, olhar no seu plano de estudo, certo? E estudar o que está disposto ali. Porque já foi feita aquela análise anterior, não sentimental, não aquela matéria que você gosta, mas aquela análise da necessidade de estudo, certo? E aí, organizar um caderno por cada matéria.
Primeiro passo, você vai pegar um caderno para cada matéria, certo? E de preferência esse caderno tem que ter mais de 100 páginas. Esse caderno, por que ele ter apenas um caderno para cada matéria? Primeiro, questão de organização, certo? Quando você for estudar, você vai pegar um caderno para aquela matéria, fazer um caderno de capa para cada matéria. Porque não há só o conteúdo das videoaulas que você vai ver aqui, certo? Há também conteúdo de questões, conteúdo de simulados, observações. Então, demanda muitas folhas. Existem matérias que exigem um pouco menos de folhas. Ética, direitos humanos, são matérias reduzidas, são matérias menores. Existem algumas leis especiais, lei de uso de documentos públicos. É uma lei que, se eu não me engano, tem 6 artigos. São leis menores, entendeu? Então, você vai poder sim fazer uma divisão, mas tente seguir essa regra, certo? Um caderno para cada matéria. E daí em diante, você vai vendo as matérias que utilizam menos e cria as suas exceções. Mas, em regra, as principais matérias, um caderno para cada, certo? E você tem que ver todas as videoaulas e fazer o seu caderno, certo? Você vai ver todas as suas videoaulas e fazer um caderno para cada matéria. Após fazer o caderno para cada matéria, o que eu vou fazer? Primeiro passo, você vai ver todas as videoaulas de forma contínua, sem pausar essas videoaulas, correto? Por que, Eduardo, eu não vou pausar essas videoaulas? Porque uma videoaula de 30 minutos, quando você pausa para copiar o que o professor falou de forma mais rápida, ela acaba virando 1 hora, 1h30, 2 horas. E aí o seu estudo não rende. Então, um ato particular. Eu passei todas as matérias de forma contínua e anotava tudo o que possível. E minha preocupação era anotar e deixava muito espaço entre os conteúdos, principalmente aqueles que eu não conseguia anotar, certo? Daí em diante, depois que no final você tem 2 opções: pegar o PDF daquela aula e complementar a parte que você não conseguiu ver, certo? Ou, quando você fechar aquela matéria, voltar e ver todas as aulas de forma um pouco mais acelerada, certo? Que aí você consegue pegar somente as partes que você não notou, consegue dar mais atenção à aula e a matéria vai ficar mais clara aos seus ouvidos, aos seus olhos. E aí você vai ver que vai começar a render um pouco mais o seu estudo. E aí, a partir da segunda vez que você vai estar vendo, o seu caderno já vai estar bem completo, você já vai ter uma noção, você vai ter o espaço que você deixou de 6, 7 linhas pulando de cada conteúdo, se não páginas, certo? Por isso a importância de um caderno para cada matéria, certo? Fechar todas as matérias na segunda vez. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, com meta. Um exemplo, português. Português você vai ter aproximadamente 15, 16, 17 encontros. Cada encontro, 2h30. 5 videoaulas de meia hora, certo? Você vai ter esses 18 encontros. 18 encontros você consegue tranquilamente com meta fechar em 3 meses, certo? Vendo outras matérias também de importância com a devida importância, certo? Esses 3 meses é uma meta, você tem que fechar, porque não vai ser de qualquer forma que você vai fechar essas matérias. Então, essa matéria de português, ela tem que ser fechada com um tempo determinado, para o seu estudo começar a render, certo? E você vai fechar essa matéria de português com meta, certo? Essa meta de aproximadamente, você faz um cálculo de acordo com o seu tempo que você tem disponível para estudo e vai fechar com meta. A segunda vez, também com meta. Você vai fechar essa matéria no mínimo 2 vezes, vendo essas videoaulas, fechando o seu caderno. E depois, tirar dúvidas com o professor do seu curso ou até com colegas mais entendidos, com mais experiência, certo? Responder questões das matérias. Isso daqui é um ponto importantíssimo. Responder questões. Responder questões é o ponto-chave da sua aprovação, porque responder questões é a aplicação prática do seu estudo teórico. Ou seja, você sabe como aquele conhecimento é aplicado na sua prova, mas não é responder questões daquele Instagram que você viu lá, você policial, você administrador, você analista, não sei o que lá. É responder questões de concursos anteriores, certo? Responder questões da banca, para você ver qual é o entendimento da banca, qual que é
a linguagem que a banca adota na aplicação das questões. Só que as questões você só vai responder quando tiver fechado a matéria, se possível até a segunda vez. Não, mas professor, eu gosto de responder questão quando eu termino de ver uma aula de 30 minutos. A gente se preocupa com isso também, de aplicar o conteúdo na prática. E o que acontece? No fim de cada aula, maioria, se não todas, vai ter a resolução de questões no fim daquela aula para você ver a aplicação prática do conteúdo, certo? A gente já traz isso para você do curso. Fazer todos os simulados possíveis, certo? E revisar. Quando você já tiver fechado todas as matérias, estiver só revisando, respondendo questões e fazendo simulados, o seu estudo vai pular de 10 a 15, 20% de aproveitamento para 80, 90% de aproveitamento, que é a parte em que você mais rende nos seus estudos, certo? E a gente vai ver uma coisa bem particular. Estudo dirigido. O estudo dirigido, ele é essa organização que eu passei para vocês, certo? Um aluno novo começou a estudar hoje, certo? A preocupação dele é em montar o caderno, certo? Ele vai preocupar em montar o seu caderno, fazer o seu material, certo? Fazer o seu material de estudo, o seu material de revisão, porque já pegou uma apostila de uma carreira dessa grossura. Como que você vai revisar um material daquele? Aquilo lá não é a título de revisão, certo? Aquilo lá é a título de você fechar a primeira vez a matéria. Aquilo lá é a título de você tirar uma dúvida muito específica, muito depois que você já está estudando há muito tempo. Aquilo lá não é revisão. O seu caderno vai ser o seu material de revisão. Então, seu maior dedicação é nessa primeira fase, montar o seu caderno. E depois de montar o caderno, passar uma vez as videoaulas, terminar elas e voltar, passar uma segunda vez, preenchendo as lacunas e prestando mais atenção, responder questões. Responder questões, como eu falei, vai ser o ponto-chave para a sua aprovação. E, certo, fechar com chave de ouro, simulado. O simulado, ele é tão importante quanto questões, certo? Ele não é mais importante, mas ele tem o mesmo patamar de importância, certo? A gente vai partir para o aluno antigo. Eduardo, mas eu já fiz isso daqui, ó, e estou nessa fase aqui. Aí eu já estudo, já tenho uns 7, 8 meses de estudo, certo? E eu sou um aluno mais antigo, já fechei as matérias importantes do concurso anterior, já fechei a maioria das, faltam 1 ou 2 matérias, certo? Já não estou errando tanta questão assim, já estou bem bacana. O aluno antigo, ele visa nisso aqui, ó, em revisar, em responder questões, que o aluno antigo, a sua maior dedicação é nessa segunda fase, responder questões, certo? Complementar o caderno com os conhecimentos dessas questões e simulado também. Simulado também é muito importante, como eu disse antes. Isso é o estudo dirigido, certo? E uma das dúvidas mais importantes que você pode estar se perguntando, resumos ajudam? Sim, resumos ajudam muito. Resumos é uma ferramenta de estudo muito poderosa, certo? Mas como eu vou fazer esses resumos, Eduardo? Sim, você vai fazer esses resumos naqueles temas que você encontrar mais dificuldades. Isso vai de cada pessoa, certo? Mas é muita dificuldade mesmo. É aqueles conteúdos que você tem que partir para decorar, porque entender ficou quase impossível, certo? Então você parte para decoreba. Decorar funciona, Eduardo? Sim, funciona, certo? Então, você vai fazer os seus resumos com base naqueles... A gente aqui já traz para vocês os mapinhas mentais, certo? A organização das matérias. E você vai fazer isso daí conforme as mnemônicas trazidas, o que vai ficar mais simples para você, que existem várias. E é dessa parte que você vai fazer esses resumos. E ao estudar a matéria, como você já fez o seu caderno, já fez questões, você vai saber fazer esses resumos também, com base nas suas anotações, certo? E de qual parte da matéria devo fazer? Dessa parte que eu acabei de dizer, que são as partes mais difíceis. Você vai fazer resumo da parte que você achar mais difícil para você, de decorar, de fixar na cabeça. E como eles funcionam? Resumos funcionam da seguinte forma. Você não adianta fazer o resumo e guardar ele, certo? O resumo, principalmente, que ele é das partes mais difíceis, é algo que você precisa decorar, o seu cérebro funciona com repetição. Cola em algum lugar que você passa 2, 3 vezes ao dia. Eduardo, não tem lugar nenhum para mim colar esses resumos.
coloca no caderno, que você tenha o compromisso de abrir 2, 3 vezes no dia, uma pastinha de resumos, crie o seu método, certo? Só que é algo que você precisa de ver 2, 3 vezes ao dia. Com o passar de 1 a 2 semanas, você vai ver que você vai fixar esses resumos. Então é bem tranquilo, certo? Como eles funcionam? Como eu disse, o seu cérebro funciona com repetição. E ao ver bastante, o seu cérebro sim, você vai aprender, você vai decorar. Faça o teste, certo? E como fazer simulado, Eduardo? Eu queria chegar nesse ponto. O simulado, você não mede o número de questões que você fez. É claro que vai ter um certo peso futuro, mas inicialmente o simulado é sua estratégia de guerra. O simulado, o nome já diz, ele é o simulado da prova. Eduardo, qual o melhor horário para fazer simulado? Eu te falo, o melhor horário para você fazer simulado é o horário da sua prova. Um exemplo, a maioria dos concursos de forma exorbitante é aplicado domingo à tarde. Alguns são aplicados domingos de manhã. Então, você faz essa organização para você fazer o seu simulado exatamente na hora que é aplicada a sua prova. Inclusive para você acostumar o seu organismo, a sua mente, certo? Então isso, você vai acostumar o seu organismo, a sua mente a funcionar naquele determinado horário. E com essa repetição, uma suposição, todo domingo você faz um simulado, todo domingo você faz um simulado, todo domingo à tarde você faz um simulado. O seu cérebro já identifica que todo domingo à tarde, todo domingo naquele horário, ele vai ter que pensar, ele vai ser avaliado, ele vai funcionar. E você organiza a sua aplicação na prova também, certo? Então, nesse simulado, você vai adotar uma estratégia de guerra. Ou seja, muita gente adota a estratégia do 1 ao até acabar. Ou seja, começa na questão 1 e vai até acabar e faz a redação e pronto. Certo? Só que muita gente gosta de começar pelas matérias de direito, gosta de começar pelo português, pula para a redação, ou então faz a redação no início da prova, no meio da prova, no fim da prova. Eduardo, como que eu vou saber que é o melhor para mim? Simulado. Para isso que o simulado serve. Não é no dia da prova que você vai fazer o teste. Você vai chegar na prova e vai repetir algo que você já treinou inúmeras vezes. Para isso que serve o simulado. O simulado é a sua estratégia de prova. De guerra mesmo. Ou seja, você vai chegar na sua prova, você sabe qual matéria você vai começar, qual matéria você vai terminar, qual o horário que você vai fazer a redação e qual o tempo que você demora para fazer uma redação, para você responder toda uma prova objetiva, para saber o tempo, quanto você demora para preencher um gabarito. Ou seja, para isso que serve o simulado. Você se acostumar com aquele ambiente de prova, se isola do mundo, vai para um lugar onde não tenha ninguém, onde não tenha nada, desligue o celular e faça o simulado. Fará a diferença na sua aprovação de pessoas muito mais gabaritadas que não fazem simulado e não respondem questões, certo? Fará sim a diferença. Eu posso falar por conta própria isso daí, eu posso falar por experiência própria. Faz sim muita diferença, certo? E o que fazer depois do simulado? Eduardo, eu vou domingo, vou fazer o simulado lá, certo? Terminei o simulado, vi quanto tempo ali e o que eu vou fazer agora? Agora você vai corrigir o seu simulado. Você vai corrigir as questões que você errou, você vai ver o seu desempenho ao responder aquelas questões e se foi o primeiro simulado, no outro domingo, repete. Já não muda a sua estratégia. Repete a mesma estratégia pelo menos uns 3 simulados seguidos, para você saber se não tem um domingo que você estava mal, ou um domingo que você estava bem, ou um simulado que caiu questões muito fáceis que você dominava e o outro cai questões muito difíceis que você não viu nada. Então isso vai variar demais. Então, primeiro ponto, a nota não te faz melhor ou pior em um dia, certo? A nota não faz esse diferencial. O simulado é a sua estratégia de prova. Você vai adotar a sua estratégia de prova, certo? E depois do simulado, você vai corrigir o seu simulado. Se você fizer um simulado e não o corrigir, ele foi em vão. Ele foi em vão. Você não sabe qual foi o seu desempenho. Você não sabe se você foi bem, se foi mal. Você não sabe se a sua estratégia de guerra deu certo. Certo? Então, não teve valia esse simulado se você não corrigir. Corrigir é tão importante, ele faz parte do simulado. Se você não corrigir, você não fez o simulado. É simples assim, certo? Como funciona o mapeamento de desempenho? Já vi todas as questões, Eduardo. Já vi toda a matéria, já vi uma segunda vez, já fechei o meu caderno, eu já respondo questões, já faço simulados, só que eu queria saber como que está meu desempenho em cada matéria, eu não estou sentindo isso de forma objetiva.
É simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 100 questões de direito administrativo, um exemplo, certo? Vai responder 100 questões. Dessas 100 questões, você vai ver quantas questões você errou e quantas questões você acertou. Um exemplo, você acertou 80 questões, errou 20 questões. Dessas 20 questões, 14 questões foram de poderes administrativos. Ou seja, nas questões de poderes administrativos, você está muito mal. O que você vai fazer? Voltar somente na questão de poderes administrativos e revisar. Ou seja, você mapeou na matéria de direito administrativo uma fraqueza sua e foi lá e a sanou, certo? Ou seja, reorganizou, fez um mapeamento do seu desempenho. Isso você vai fazer com todas as matérias, certo? Com todas as matérias. Eduardo, 6 questões foram esparsas, uma foi no meio da matéria, outra normal, certo? Nada mais natural. Agora, quando você errar muitas questões de um conteúdo só, sim, esse é uma falha, esse é um erro que muitas vezes você não entendeu o conteúdo, pensa que ela entendeu, você não respondeu questões o bastante, enfim, você vai voltar e estudar. Se possível, ver a videoaula daquele conteúdo específico, se possível, pegar um PDF mais completo daquele conteúdo. Isso que é um mapeamento de desempenho, certo? Não faça comparação com você e outra pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. É algo meio filosófico, mas sim, é isso. Não faça comparação com você, com um colega. Se você faz um simulado em classe, que a gente faz isso aqui no IAJ, certo? Na divulgação da nota, não se ofenda. Se um simulado de 60 questões, você acertou 10 questões e o seu colega acertou 50, 55, não se sinta ofendido. Você pode estar muito à frente do seu colega. Eduardo, como assim? Sim, você tem que ficar alegre, porque você tem 50 questões. Você tem muito conteúdo para você andar ainda. Você tem muita coisa para você conquistar. O seu colega não. Para ele ganhar um pontinho vai ser 4, 5, 6, 10 vezes mais suado do que você que tirou 10 pontos. Você tirou 10 pontos, você errou 50. Você tem muito que aprender ainda, certo? Você tem muito que ver, tem muito que avaliar, tem muito que ver ainda, tem muito que estudar ainda. Então, você tem muito onde melhorar. Quando você tira 58, 57 pontos ali, você não sabe onde tem que melhorar, porque ele é muito subjetivo. Claro que quem teve o desempenho melhor é porque muitas vezes já está numa caminhada maior de estudo. Então, por isso, não se deve fazer uma análise de comparação com outras pessoas, certo? O seu único concorrente é você mesmo nessa corrida, certo? O seu único concorrente é você mesmo. A única coisa que pode te tirar da aprovação é você, certo? Um ou outro simulado não mede a sua capacidade. Pode ser que em um simulado você saiu muito bem, pode ser que no outro simulado você saiu muito mal, porque sua cabeça estava aérea, porque as questões que caiu ali foram questões que você não viu ainda, foram questões de uma inovação jurídica, um exemplo. Então um ou outro simulado não te mede. E se um simulado você fez, errou muitas questões, mas você corrigiu, você sabe por que você errou. Aquela questão você não erra mais, certo? Lembre de onde você quer chegar todos os dias. Faça um quadro do sonho. Isso te dará um gás a mais, porque essa caminhada de estudar é uma caminhada árdua, é uma caminhada que dói, que é solitária. Por mais que você tenha pai, mãe, namorado, quem for do seu lado, é uma caminhada solitária. Ninguém pode pegar e estudar para você, certo? É uma caminhada solitária. Então é só você que pode fazer a diferença nos seus estudos. Faça um quadro dos seus planos. Por que você está estudando? Ah, eu quero ser um analista, eu quero ser um policial rodoviário federal, eu quero ser um policial federal. Coloca um quadro de estudos com os seus objetivos. E isso irá te ajudar todos os dias. Quando você se sentir fraco, lembre-se por que você está fazendo aquilo. Isso te dará um gás a mais. Eu te garanto que sim, vai te ajudar muito, certo? Busque seus erros e falha e elimine-os, certo? Busque aonde você está errando, busque aonde você está, as lacunas do seu aprendizado e elimina, vai tampando. Com o tempo você vai ver que você vai estar preparado para a prova, porque você quase não vai ver falha nenhuma, certo? E aí nesse período é difícil você se sentir preparado para uma prova, mas é o que eu digo, principalmente para os alunos aqui. Você chegar numa prova, imprime seu edital verticalizado, aquele que você marcou um okzinho e tudo, e olha, em todas as matérias, vai estar tudo marcado um ok. Tudo marcado um Vzinho de visto.
Aquilo lá irá te dar um alívio de alma. Não vai cair nada na sua prova que não está no edital e você estudou todo o edital. Se você estudou todo o edital, não tem nada que vai cair na sua prova que você pelo menos não tenha visto uma vez. Isso te dará uma ajuda muito grande, certo? Seja melhor todo dia tente dar o seu melhor, certo? Porque se você não conseguir em um dia, no outro dia sim, você vai conseguir. Somos humanos, somos falhos, certo? Tem dia que você não vai conseguir, vai estar em crise, normal. Seguinte, descansa no outro dia, guerra, meu irmão. É guerra para chegar ao seu objetivo, certo? Seja melhor todo dia. Um passo de cada vez. O tempo é seu amigo e não inimigo. Não queira pensar que você começou a estudar hoje e vai passar no concurso amanhã. Concurso é um investimento a médio e longo prazo, certo? Ou seja, se você começou a estudar um mês, meu irmão, abriu um edital, não vou fazer? Faça. A título de experiência, faça-lo como se fosse o último, mas faça ciente que você tem um mês de estudo. Tem gente que está ali muito tempo. E se, por um acaso, você obter a aprovação, cara, foi loteria. É muito mais fácil você ganhar na loteria do que passar num concurso desse jeito, certo? Mas existe japoneses por aí que conseguem. Se você não é um japonês, é uma pessoa normal, que nem eu, todos os alunos que estão aqui, todas as pessoas, a maioria das pessoas que decidem começar essa carreira, bem-vindo. Aqui a gente tá aqui para somar nessa caminhada com vocês, certo? E dê um passo de cada vez. Não queira já olhar conteúdo de uma matéria que você ainda nem viu, certo? Então dê um passo de cada vez, isso é muito importante. Então, essa foi uma aula de como estudar para o concurso. Estamos à disposição aqui no curso IAJ. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos a seu dispor.